francesa. Então, assim como a ideia de liberdade é uma ideia completamente diferente no século XVIII e vai ser diferente no século XIX, e quando nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando a partir de uma concepção nossa, já a partir do século XIX, que não tem nada a ver com a concepção. A mesma coisa acontece com a palavra igualdade. Né? Por exemplo, se eu estiver no século XVIII, a igreja vai falar de igualdade, mas a igualdade para ela, nós estamos todos iguais perante Deus. Mas não quer dizer que nós somos iguais perante o direito. A igualdade perante o direito é a invenção também do século XIX, que vem com a Revolução Francesa. Antes disso, não existia. Isso é uma completamente absurdo alguém dizer que todo mundo é igual. Isso é igual perante Deus. Mas Deus quis que alguns fossem mais iguais do que outros. Né? E são duas coisas completamente diferentes. Né? Outra coisa que eu gostaria de observar, e aí eu entro com uma observação que eu adotei aqui, que é o seguinte: para nós chegarmos um pouco mais próximo, vamos pensar numa grande hecatombe do século XX, que foi o extermínio de judeus. E que é uma afronta, e que avilta a dignidade humana. Pensando como eu estou raciocinando, a gente só tem essa concepção do que aconteceu com os judeus. Ou de que do que aconteceu com o massacre, o extermínio dos judeus, 100 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, é algo absurdo, porque nós somos filhos dos direitos universais da Revolução Francesa. Se aquilo tivesse acontecido no século XVII, teria sido apenas mais um massacre. Apenas mais um massacre. Por que é que os turcos nunca tiveram grande dificuldade de achar que... Tem grande dificuldade de achar que o que eles fizeram com os armênios não foi algo tão monstruoso? Porque o horizonte mental dos turcos, naquele momento, não tinham processado as ideias da Revolução Francesa. Né? E a sociedade não tem nenhuma crise em relação àquilo. Né? Então, a crise que acontece com o extermínio de judeus, né? Com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, é porque aquilo acontece em plena idade da razão, em plena idade dos direitos universais do homem. Né? E aquilo nos atinge. Mas se aquilo tivesse acontecido no século XVII, certo? Como aconteceu, por exemplo, na Inquisição, você poderia até falar em prol dos judeus, como aconteceu com o padre Antônio Vieira, mas não porque o padre Antônio Vieira achava que levar alguém para a fogueira fosse alguma coisa muito terrível. Era porque ele achava que, do jeito que estavam levando os judeus para a fogueira e expulsando de Portugal, aquilo era um dos motivos da decadência de Portugal. Era muito mais por critérios econômicos do que por critérios religiosos. Né? O que não acontece quando você está no século XX e acontece o Holocausto. Certo? Então, o que eu queria colocar, trazer, nesse olhar talvez estranho, esse olhar preconceituoso, esse olhar mitificado que nós temos sobre a África e sobre a presença da África no Brasil, eu acho que o problema, não sei se é maior, as nossas limitações, nossos preconceitos sobre a África, ou as nossas limitações, nossos preconceitos sobre o próprio país. Né? Eu não sei se o que é pior, se é uma coisa ou se é outra. Né? Quer dizer, o devido lugar que talvez esse co-colonizador que Gilberto Freire falava do Brasil, que são os africanos, tem na formação brasileira. E eu acho que parte desse problema, talvez de se abordar esse problema de maneira mais objetiva, né, está... um dos problemas, talvez, é esse problema das categorias. A gente, às vezes, aborda o nosso objeto a partir de certas categorias que não são exatamente as categorias que servem para você abordar o seu objeto. E uma dessas questões, que eu acho que eu concluiria a minha exposição para abrir para perguntas, é a questão da miscigenação. Se você perguntar que no Brasil tem preconceito, eu acho que não tem ninguém que vai dizer que no Brasil não tem preconceito. Obviamente tem preconceito, e como eu não conheço nenhum país do mundo que existe preconceito. Né?
Ainda está para se inventar um país do mundo que não tem preconceito. A questão não é se nós temos preconceito, me parece. A questão é que tipo de preconceito. Obviamente que o tipo de preconceito que tem nos Estados Unidos é um, o da África do Sul é outro, o Brasil é outro, mas nós pegarmos 3 países que têm preconceito. Como ele se manifesta? Como ele se dá? Como é que se pode ter preconceito num país que é também miscigenado ao mesmo tempo? Porque é muito mais fácil imaginar em preconceito num país dos Estados Unidos, um país que separou durante séculos brancos e negros, como o caso da África do Sul. Mas o Brasil não separou. Pelo menos formalmente, juridicamente, não foi separado. As pessoas até se misturaram, culturalmente é misturado. Como é que isso se dá? E aí eu volto mais ou menos às categorias. Quer dizer, não é só muitas vezes as categorias são inadequadas para a gente ler a África ou ler o nosso passado colonial e nos entendermos melhor. Eu acho que precisa também criar categorias mais do lápis mais afinada para tentar entender essa situação da miscigenação do Brasil, da nossa formação no Brasil, e como esse preconceito se dá no Brasil. Eu acho, por exemplo, até onde eu sei, a academia contribui muito pouco. A academia parece que os trabalhos que eu leio na academia me parecem muito mais ideológicos do que uma tentativa de reflexão um pouco mais objetiva, por dizer científica, mas um pouco mais objetiva, um pouco mais problematizadora. O próprio fato de nós importarmos categorias americanas para tentar ler o Brasil já mostra que tem algum problema, porque se nós pegássemos nossas categorias para explicar os Estados Unidos, também não iam servir para os Estados Unidos, porque as de lá servem para cá. Ou seja, de alguma maneira é como se nós nos renunciássemos a pensar. O Brasil é um país estranho, porque ao mesmo tempo você tem pessoas que tentam pensar profundamente o país, com todos os erros que eles possam cometer, é o caso do Gilberto Freire, do Darcy Ribeiro, enfim, do Sérgio Buarque de Holanda, com todos os erros que se pode cometer, todo pensamento tem erros. Ninguém explicou o humano, ninguém construiu nenhuma teoria que explicasse completamente o humano. Nós temos tentativas mais próximas ou não, certo? Para cada um desses intelectuais, você tem 20 importando ideias, botando de goela abaixo, sem fazer nenhuma reflexão sobre essas ideias, sobre essas categorias teóricas, enfim, etc. Então, exatamente isso que eu gostaria de colocar são 2 coisas. Primeiro, o nosso olhar sobre o passado, que eu acho que incorre em vários erros de terminologias teóricas e conceituais que a gente olha como categorias que não servem. Então, falar de liberdade, falar de igualdade, falar de uma série de termos que não são adequados. Segundo,